Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo sobre a campanha e também mutirão dos tribunais de justiça de todo o país para identificar as crianças e adolescentes sem paternidade reconhecida. No Brasil, são 5 milhões de casos de alunos matriculados na rede escolar sem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu estou aqui com o juiz Fernando Humberto dos Santos, que é coordenador do Centro de Reconhecimento de Paternidade da Comarca de Belo Horizonte e titular da Vara de Registros Públicos. Doutor Fernando, o senhor tem um desafio enorme aqui em Belo Horizonte, nesse centro, porque o senhor tem 43 mil casos de crianças sem nome do pai na certidão de nascimento. Quantas audiências o senhor vai fazer por dia para tentar e qual o prazo o senhor espera conseguir concluir esses casos? Olha, o centro está preparado para fazer 200 a 250 audiências por dia, sabe? Porque primeiro ouve-se a mãe, depois ouve-se o pai, às vezes audiência de conciliação com pai e mãe. Para esse trabalho todo, nós temos estamos preparados para 250 audiências. Mas nós estamos fazendo menos de 80 atualmente, porque o serviço público depende de pessoal, depende de recursos, depende de uma série de coisas. Mas nós estamos preparados para, no segundo semestre desse ano, alcançarmos 250 casos. Mas nós temos tido um número muito razoável de reconhecimento. No mês passado, nós tivemos 264 reconhecimentos. E o senhor precisa de um pessoal qualificado? Quantas pessoas vão trabalhar nesse centro? O projeto, nós temos hoje já 10 pessoas trabalhando, sabe? Mas, na realidade, nós estamos precisando de mais 4 atendentes e 3 conciliadores. São as pessoas, 4 atendentes qualificados, né? E 3 são as pessoas mais bem remuneradas e que nós estamos tendo dificuldade porque o quadro do Tribunal de Justiça está preenchido, né? Não precisa a gente falar da importância do reconhecimento do pai biológico para a cidadania das pessoas. Mas o que é o pai hoje? Porque às vezes o pai adotivo, às vezes o pai biológico. O que representa o pai na vida das crianças? Pois é, o pai é uma referência muito forte na vida das crianças. A gente tem percebido, e nós temos um exemplo lá, nós temos um caso lá de um cidadão com 56 anos que levou o pai dele de 78 para reconhecê-lo, sabe? E dizia, olha, e chorou. Ambos ficaram muito emocionados, sabe? Chorou lá. Falou, eu trouxe o meu pai aqui porque a vida inteira ele quis, e eu também, mas o tempo foi passando, a gente pensava que não tinha necessidade, mas tinha muitas horas, a hora que os meus filhos nasceram, a hora que os meus netos vieram, aí eu fiquei pensando, gente, na certidão do meu filho tinha que ter o nome do avô, né? E não tinha. Essa falta de referência, ela vai se refletindo na história familiar. É muito importante que esse reconhecimento. Agora, desses 43 mil casos que o senhor tem para concluir aqui em Belo Horizonte, provavelmente muitos estão sem solução, de pais, por exemplo, que já faleceram, ou de crianças que já foram adotadas, ou até de pais que estejam presos. Como resolver isso? Os casos de preso é muito comum, sabe? É muito recorrente o caso de pais presos. Nesses casos, nós resolvemos o seguinte, nós encaminhamos para o diretor do presídio ouve o pai e anota e nos dá uma declaração que foi feita na presença do diretor do presídio de reconhecimento de paternidade. Nós resolvemos isso com essa simplicidade. Agora, casos de pais desaparecidos, casos de pais que já morreram, requerem um pouco mais de trabalho, o processo tem que fazer uma prova mais substancial. Às vezes, os irmãos reconhecem, os avós bem reconhecem, aí a gente faz um procedimento e reconhece a paternidade através de um procedimento, dá uma sentença, aí fica mais complexo. É uma sentença, mas é possível conceder. E os casos adotados? Os casos adotados já estão resolvidos? Como eu disse, já são casos já resolvidos. Muito bem. Doutor Fernando, eu gostaria agora que o senhor fizesse, a gente desse um novo intervalo aqui, para o senhor fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. O caso de leitura, eu costumo dizer para os meus alunos quando perguntam o que eles devem ler, além de livros jurídicos, que eu falo de Machado de Assis. Machado de Assis, de um modo geral, leia tudo de Machado de Assis, que é suficiente, sabe? Graciliano Ramos,
E leitura muito forte, muito importante para os alunos, principalmente para a escola de Direito, né? É Guimarães Rosa. O julgamento de Zé Bebelo, né, no Grande Sertão de Veredas, é um procedimento extraordinário de como se faz justiça e como que o réu se sente justiçado. Fora disso, são os clássicos, né? Sempre os clássicos, Dom Quixote de la Mancha, Cervantes, né? Dante, e, por que não, Homero, né? Ilíada, Odisseia. Não é só apenas uma indicação, mas são várias indicações. Aliás, existe um livro de Machado de Assis que alguém fez um livro sobre Machado de Assis, são as referências jurídicas dos seus livros, não é isso? Exatamente. Muito bem. Doutor Fernando, agora voltando à nossa questão, nós temos um estado de dimensão continental como Minas Gerais, com 853 municípios. O senhor não é só ligado só à comarca de Belo Horizonte, tem uma ligação muito forte também com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como é que está esse projeto no estado? As comarcas estão preparadas, equipadas para lidar com esse assunto do pai presente também? Pois é, como não só em Minas, mas no Brasil inteiro, as comarcas não estavam e não estão assim aparelhadas para atacar esse caso, tanto é que em Belo Horizonte nós criamos esse centro de reconhecimento de paternidade. No interior de Minas Gerais e também no Brasil, o CNJ mesmo viu que estava inadequada aquela exigência de cumprimento do provimento 12 e veio com o provimento 16. Pelo provimento 16, as pessoas podem e devem procurar diretamente os cartórios. Qualquer cartório do interior do Brasil está apto a receber o reconhecimento de paternidade espontâneo. Aquele que o pai, como eu dizia, nós já tivemos experiências aí, do pai de 56 anos com o filho de 56 anos com o pai de 78, comparecer espontaneamente para reconhecer a paternidade. Um caso como esse pode ir em qualquer cartório do Brasil. Aí mesmo criança pequena e o pai vai e comparece, e qualquer cartório, não necessariamente o cartório onde houve o registro. É no cartório que as pessoas vão ser ouvidas e vai ser, esse reconhecimento vai ser encaminhado para o cartório onde foi feito o registro. E mesmo que não haja, se me permite, esse reconhecimento espontâneo, o próprio cartório pode acionar o judiciário para que ele notifique o pai responsável, o suposto pai. Além desse reconhecimento espontâneo, a pessoa também pode procurar no cartório e apontar, falar, o pai é fulano de tal e reside na cidade de tal. Esse próprio cartório vai fazer um processinho, vai encaminhar para o seu juiz da comarca ou para o cartório lá daquela outra cidade, que por sua vez, se não conseguir falar diretamente com o pai, pode acionar o próprio juiz da comarca. Isso criou uma rede de facilitação. Essa rede de facilitação é que faltava no projeto do provimento 12, que nos obrigou a criar o Centro de Reconhecimento de Paternidade. Se já tivesse o provimento 16, talvez a gente tivesse feito diferente diretamente com o cartório. Mas o Centro de Reconhecimento de Paternidade, ele passou a atuar de uma forma também com outros modelos de cidadania. Mais articulado, não é isso? Mais articulado. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Fernando Humberto dos Santos, que é coordenador do Centro de Reconhecimento de Paternidade da comarca de Belo Horizonte e titular da Vara de Registros Públicos. Falamos aí sobre reconhecimento de paternidade, que no Brasil tem cerca de 5 milhões de crianças matriculadas na rede escolar sem o nome do pai na certidão de nascimento. Em Belo Horizonte são 43 mil, onde ele atua. Doutor Fernando, obrigado pela presença e participação aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.